Nós queremos meditar na palavra de Deus. O meu texto para esta noite está no livro de 2 Crônicas, do capítulo de número 18, e eu quero trazer uma rápida meditação ao seu coração para abençoar você com a palavra de Deus. Eu vou ler na NVI. Obrigado, irmã. Receba o galardão. Acompanhe-me com a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 18. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois ele foi visitar Acabe em Samaria, e Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? E Josafá respondeu: sou como tu, o meu povo como teu povo, estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer assim, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Quenaã, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataque Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregarás nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Até aqui. Você pode dizer amém? Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e nós clamamos a Ti e nós te pedimos: fale conosco, Senhor. Revela-nos o Teu coração, revela-nos o Teu propósito, Senhor. Nós nos entregamos diante do Teu altar como uma oferta viva, sacrificial. Eu te adoro, Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é rico, o Senhor não se engana, o Senhor conhece todas as coisas, e o Senhor conhece o que vai dentro do nosso coração. E eu oro a Ti, pedindo que o Senhor fale conosco e nos abençoe, na autoridade que há no nome de Jesus, o Filho de Deus. Eu oro com ações de graças. Todos digam amém. O meu título para esta noite é Buscando a Deus com um coração íntegro.
buscando a Deus com um coração íntegro. Integridade tem sido uma qualidade bem escassa nos nossos dias. Nós estamos vivendo dias de enganos, mentiras, falsidade, motivações erradas, toda a estrutura da mídia, das redes sociais, estão permeadas de mentira, engano, lascívia, promiscuidade, mentira. Então, os céus da nossa cabeça estão carregados de informações falsas. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós percebemos na palavra de Deus que Deus nos chama à reflexão, a uma tomada de posição. E nós precisamos tomar posição. Nós precisamos ser diferentes. Vire para a pessoa que está do seu lado e fale carinhosamente para ela: neste tempo você precisa ser diferente. Buscar a Deus com um coração íntegro é um desafio. Nos dias de Saul, Deus estava buscando um homem com um coração íntegro, e Deus enviou o seu profeta em busca de um homem com um coração íntegro. E Deus chamou Samuel e disse: Samuel, não fique mais atrás de Saul, porque eu escolhi um homem segundo o meu coração, e ele será o pastor de Israel. E Deus disse para Samuel: pega o seu chifre de azeite e vem, que eu te enviarei ao homem que eu escolhi. E Samuel vai à casa de Jessé, e Samuel vai lá para ungir o futuro rei de Israel. Todos nós conhecemos a história, que quando Samuel chega lá, Samuel vê o primeiro filho de Jessé, e ele diz: certamente esse é o ungido do Senhor, porque ele era robusto, ele era de forte aparência, tinha aspecto de guerreiro, e parece que Samuel já estava quase para derramar a unção sobre a cabeça do primeiro filho de Jessé, quando Deus lhe disse: Samuel, eu não vejo como os homens veem. Os homens olham para a aparência, mas eu olho para o coração. A minha maneira de ver é uma maneira diferente. Eu não estou preso pela aparência. Quem de nós poderia ter a capacidade de julgar segundo o coração? Nós não temos essa condição. Até mesmo porque somos limitados. Quem pode mensurar a quantidade de pensamentos que passou na sua mente no dia de hoje? Quem pode mensurar o tanto de crises, sentimentos que permeiam uma mente humana durante um dia? No texto em que nós lemos, é um texto que vai falar da integridade, do chamado para a integridade. E nós temos aqui uma história interessante. O pano de fundo da história que nós lemos é que existem dois reis: Acabe, que era rei de Israel,
E Acabe tinha no seu território plantado ídolos de adoração, vários altares de ídolos de adoração, e eles adoravam vários ídolos, Baal e muitos outros deuses, Aserá e muitos outros deuses. E nós temos Josafá, que é rei de Judá. E Josafá, rei de Judá, era um rei que estava fazendo o caminho oposto. Ele estava indo de cidade em cidade do seu território, e ele estava arrancando os altares de idolatria, e ele estava nomeando juízes na sua terra, e dizendo aos juízes: julgue corretamente, sejam íntegros, não se corrompam, não se vendam. E ele estava plantando uma geração de integridade. Mas esses dois reis também entram em aliança por casamento, diz o texto. E chega um dia que Josafá vem visitar Acabe, rei de Israel. E quando ele vem visitar o rei de Israel, o rei de Israel o convida para ir a uma guerra, a uma batalha contra o rei da Síria. E a batalha era no território de Ramote-Gileade. E o rei de Judá disse: olha, eu concordo em ir à batalha com você, desde que você esteja disposto a consultar os profetas do Senhor. E o rei de Israel, que não tinha assim tanta fidelidade ao Deus de Israel, ainda assim tinha profetas que estavam próximo dele. Só que esses profetas eram profetas que estavam ao lado do rei de Israel, e diz a Bíblia que eles eram profetas do rei. Esse texto nos fala uma verdade interessante. Como pode alguém que é profeta do Senhor acabar se tornando um profeta do rei? E diz a Bíblia que eles então montaram todo um culto para invocar o Senhor e para os profetas profetizarem acerca desta batalha, se ele deveria ir à batalha. E os profetas começaram a profetizar, e um após o outro profetizava que Deus ia dar vitória ao rei de Israel. E tinha 450 profetas profetizando lá, e eles profetizavam vitória, vitória. E Josafá percebeu que alguma coisa não estava batendo, alguma coisa estava estranha, que a motivação daquelas profecias estava errada. E então Josafá faz uma pergunta interessante. Ele diz: não há mais nenhum profeta do Senhor aqui para a gente consultar o Senhor? E o rei de Israel diz: olha, tem aqui Micaías, filho de Ilá, ele não profetiza bem ao meu respeito, eu não gosto nem de chamar ele para profetizar. Eu quero te dizer nesta noite que o verdadeiro profeta não tem a responsabilidade de profetizar apenas o que você quer. O verdadeiro profeta, ele tem que profetizar o que Deus quer. Todas as vezes que você vier à casa de Deus, venha preparado para ouvir o que Deus quer te falar, e não aquilo que você imagina que precisa ouvir. Esse homem, Micaías, então foi chamado para ir à presença do rei, e quem foi chamá-lo veio já tentando seduzi-lo. Quem foi chamá-lo disse: olha, todos os profetas estão profetizando vitória, você também deve profetizar vitória. E ele disse: olha, eu juro pelo nome do Senhor que eu profetizarei aquilo que Deus mandar.
Se for vitória, eu profetizo vitória. Mas se for derrota, vou profetizar derrota. Meu negócio não é agradar ao homem, meu negócio é agradar ao Eterno. Levante a sua mão direita e diga assim: Senhor, nesta geração, me levanta com autoridade, para que eu possa te agradar, mesmo que eu tenha que desagradar um monte de gente. Dê um forte aplauso ao Senhor. Mas nessa geração nossa, parece que as pessoas estão atrás de likes, elas estão atrás de ser bem-sucedida, irmãos, e nós temos que abrir mão dessa cultura, porque o mais importante não é agradar ao homem, é agradar a Deus. Nesta noite, Deus te trouxe aqui para fazer uma aliança contigo, e eu quero te convidar a abrir mão de qualquer coisa para agradar ao Senhor, porque eu sei que se você agradar o coração de Deus, a doença vai sair da sua casa, o desemprego vai sair da sua família, as maldições serão quebradas, a enfermidade vai partir em retirada. Quando nós agradamos ao Senhor, o Senhor se agrada de nós e as portas são abertas de maneira correta e vitoriosa. Nós não precisamos de falsas profecias, nós precisamos da palavra de Deus para a nossa vida. Então Micaías vem, e quando ele chega diante do rei, o rei pergunta para ele: eu irei a Ramote de Gileade? Ele diz: vai, Deus te dará a vitória. O texto está entre aspas, porque na verdade o que ele estava dizendo é uma sátira. Ele estava dizendo: vai. Na verdade ele estava dizendo uma palavra, mas o corpo dele estava dizendo outra coisa. Você sabe que o corpo fala, né? Então ele estava dizendo: vai. Na verdade o que ele estava aqui fazendo era: você gosta de ouvir mentira? Então vou te dar um pouco do que você gosta de ouvir. Você quer ouvir mentira? Só que o rei percebeu, pelo semblante dele, pela postura dele, que ele não estava compactuando com aquele cenário de mentira. Então ele continua a expor para o rei. Ele diz: eu vi todo Israel disperso, e eu vi o Senhor dizendo: esses são ovelhas sem pastor. O que ele estava dizendo é que ele iria à guerra e ele morreria na guerra. E ele foi contra a profecia de 450 pessoas. O homem de integridade não está preocupado com a opinião da maioria. O homem de integridade não está preocupado com o que a notícia vai promover. O homem de integridade, ele tem um propósito: honrar aquele que o levantou, honrar aquele que o chamou. E então, quando ele fala sobre a sua profecia, ele diz: vai, porque eu vi todo Israel disperso, e o Senhor disse: esses são ovelhas sem pastor. Então o rei fica furioso e diz: eu não disse para você, Josafá, que ele não fala bem ao meu respeito? E o chefe dos profetas vem e dá um tapa na cara de Micaías e diz para ele: por onde passou o Espírito do Senhor, que eu não vi por onde ele passou? E o rei disse: pega esse homem, leva ao governador da cidade e tranca ele, porque eu irei à batalha e eu voltarei. E ele disse: se você for e voltar, saiba com certeza que o Senhor não falou por mim, porque no que eu vi você não voltará. E ele foi à guerra. Diz a Bíblia que ele foi à guerra e ele combinou com o rei de Judá, dizendo: olha, eu entrarei na batalha e eu entrarei disfarçado.
E você vai com as suas vestes reais, eu irei com as vestes comuns de um soldado. E eles foram à batalha, e eles estavam batalhando, quando diz a Bíblia que um soldado pegou o seu arco, armou, e ele soltou a sua flecha, e a Bíblia diz que ele soltou a esmo, ou seja, jogou em qualquer direção. Mas diz a Bíblia que a mão do Senhor conduziu aquela flecha, e aquela flecha veio e entrou por entre a armadura do rei, que estava com vestes de soldado, e ele foi ferido. E a Bíblia diz que ele disse: estou ferido. E ele lutou no seu carro durante todo o dia, e no final do dia ele estava morto. E eles começam a perseguir então o rei de Judá, Josafá. Mas diz a Bíblia, eu achei muito interessante isso, que quando eles perseguem o rei de Judá é alcançado pelo exército inimigo. E a Bíblia diz que o rei de Judá, ele clama ao Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor livra ele dos inimigos. Está no versículo de número 31. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele. O que é que Deus fez? Deus afastou os inimigos do rei de Judá. Mas Deus não afastou os inimigos do rei de Israel. Por quê? Porque o rei de Israel estava acostumado a ouvir falsas mentiras, falsas profecias, e ele enchia o seu coração de falso ensino e de falsa profecia. Por isso o espírito de mentira o enganou e o seduziu. Mas o rei de Judá, que amava o Senhor e que havia destruído os altares de idolatria, que havia destruído os altares de invocação demoníaca, e que estava ordenando aos seus homens: busque o Senhor, sejam justos, sejam honestos, sejam corretos, peleje com justiça, sejam homens de verdade. Esse rei, quando ele clama ao Senhor, Deus o livra dos inimigos, Deus o guarda dos adversários. O que nós temos nesse texto? Nós temos aqui, irmãos, três coisas interessantes: um rei ímpio, que não teme ao Senhor e que ama a mentira, e que ama a vaidade. Nós temos um rei íntegro, que teme ao Senhor e que quer andar nos caminhos do Senhor. Mas por acaso esses dois reis têm aliança. Você é um homem íntegro, você é uma mulher íntegra, você é um servo de Deus, e você está no meio de um mundo ímpio. E porque você está no meio de um mundo ímpio, você acaba fazendo negócios e alianças com pessoas ímpias. Mas você não precisa temer, se você tem um coração de integridade, e se você é reto, e se você está cuidando do seu território, se você está cuidando da sua casa, cuidando da sua família, cuidando dos seus relacionamentos, se você está arrancando aquilo que é falso da sua vida, pode ter certeza que Deus não vai se confundir ao seu respeito, porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração, e Deus sabe se o seu coração é íntegro diante dele. E se o seu coração for íntegro diante do Senhor, o Senhor vai afastar os inimigos de perto de você. O Senhor vai mandar os inimigos para longe de você. O Senhor vai afastar os adversários. O que a gente faz, pastor? Porque a gente faz negócio com tanta gente, a gente não sabe como é que as pessoas são. Nós não temos como definir pelas pessoas, irmãos. Na verdade, nós não conseguimos definir nem
a nossa esposa, nem pelo nosso filho, nem pela nossa filha. Não conseguimos definir por ninguém, mas você pode definir por você. Seja você uma pessoa de integridade, seja você uma pessoa que busca a Deus com sinceridade, seja você uma pessoa reta diante de Deus, viva em integridade diante do Senhor, e qualquer profecia, passa ela pelo crivo do julgamento, julgamento da palavra de Deus, julgamento do discernimento espiritual. Não acredita em qualquer coisa, porque para você muito mais vale aquilo que Deus sela, aquilo que Deus determina. Esteja disposto a agradar o Senhor. Quantos estão dispostos a agradar o Senhor aqui? Levante a mão. Então levante a sua mão direita e diga assim: Senhor, eu me comprometo a te agradar. Eu farei de tudo que estiver ao meu alcance para te agradar, para te honrar. E eu oro nesta noite, colocando no mundo espiritual o meu desejo de te servir com integridade, de mente e coração. Eu oro, Senhor, levanta neste tempo uma geração íntegra, amorosa, que te ama e que te aceita de todo o coração. Dê um forte aplauso ao Senhor. Então a batalha se torna muito violenta. O rei de Israel morre e o rei de Judá volta para sua casa. Quando o rei de Judá volta para sua casa, lá no versículo de número 19, eu quero mostrar a você, capítulo 19, versículo 3, eu quero mostrar a você uma coisa interessante. Um profeta vai ao encontro desse rei quando ele volta. E quando ele volta, o profeta fala algumas coisas para ele acerca do seu comportamento. E no versículo 3 ele diz: contudo existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o coração. A pergunta é: por que esse homem vai à guerra e ele volta ileso, guardado e protegido? Porque ele buscou o Senhor de todo o coração. Irmãos, nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos buscar a Deus de toda a nossa mente. Nós precisamos buscar a Deus com integridade, porque é isso que faz a diferença. Nós não sabemos de onde vem a flechada. Você nunca sabe. Na batalha, o soldado atirou a esmo. O soldado nem teve o trabalho de mirar no rei de Israel. Não teve trabalho. Ele atirou a esmo. Era para acertar em qualquer pessoa. Mas acertou em quem? Acertou em uma pessoa que amava a mentira, que amava a idolatria e que estava cheio de motivações erradas. Pastor, o que eu tenho que fazer? Corrigir o coração. Quantas vezes, pastor, eu preciso corrigir o coração? Sempre, 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 sempre. A Bíblia diz que nada há mais enganoso do que o coração. A Bíblia diz que o coração é quase que incorrigível. Mas Deus, o Senhor, sonda as mentes e os corações. E Deus não se engana pela aparência. Deus sabe o que vai dentro do coração, o meu e o seu. E o que fazer, pastor? Buscar a Deus com um coração íntegro. Se coloque de pé.
Yandala chora mandaraba cheira bacandaraba sora. Você está no mundo onde tem muita mentira. Você está no mundo onde tem muita falsidade. Você está no mundo de muito engano. O inimigo vai tentar seduzir o seu coração e vai dizer: não tem problema. Mas tem problema sim, tá? Tem problema. Pastor, o que eu faço? No desenvolvimento do meu chamado, no desenvolvimento do meu ministério, o que eu faço? Faça como Micaías. Micaías disse: olha, não adianta que você não vai conseguir me comprar. Eu já decidi aqui dentro, o que Deus mandar falar, eu falo, e o que Deus não mandar falar, eu não falo. Tem horas que você tem uma palavra para a pessoa. Se você tiver uma palavra dada por Deus para a pessoa, entrega. Se você não tem nenhuma palavra dada por Deus para entregar àquela pessoa, não entrega. Simplesmente diga: não, eu não tenho nenhuma palavra do Senhor. Pastor, quando você não tem nenhuma palavra da parte do Senhor, então nenhum de nós é obrigado a falar aquilo que o Senhor não falou. E o que é que nós temos que procurar? Equilíbrio. Deus falou, então eu posso entregar. Deus não falou, então eu me calo. Deus falou, eu posso entregar. Deus não falou, então eu me calo. Eu não tenho uma resposta para isso, dado ao fato de que nós somos pessoas limitadas. Nós reconhecemos a nossa insuficiência, reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos a nossa pequenez, nós nos humilhamos diante do Senhor, mas nós também reconhecemos que o nosso Deus é grande e poderoso, e nós nos submetemos ao governo e à sabedoria dele. Levanta a sua mão direita e diga assim: Senhor, eu me submeto ao teu governo, à tua instrução e à tua sabedoria. Eu te peço agora, me dê sabedoria, me dê sabedoria, acrescenta a sabedoria, aumenta a sabedoria, multiplica a sabedoria, derrama na minha vida, Senhor, graça, discernimento de espírito. Eu oro agora que a tua unção venha sobre mim, e eu declaro, Senhor, que a tua graça é melhor do que a vida. Adore ao Senhor.